Nós vamos ver hoje função do primeiro grau ou função afim. O que é uma função do primeiro grau? Ela é uma função de real em real, ela é do primeiro grau, se pode ser escrita da forma f de x é igual a x mais b. O a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, isso aqui, ó, esse produto vai dar zero. E aí vai ficar só b. Tá? Então não tem mais a variável x, então não é mais função de x. Então o a é o coeficiente de x. E o b é o coeficiente também, só que é um termo independente. Os dois são coeficientes. Esse é o coeficiente do x e esse é o coeficiente independente. Eu tenho a função y igual... Por que y? Nós podemos chamar essa f de x de y. É bem usual chamarmos a função de x de y. Até naqueles gráficos, quando a gente faz gráfico, a gente coloca aqui o x e aqui é a f de x, que a gente chama de y também. Então vamos ver, o y é igual a 3x mais 5. Quem é o a e quem é o b? O a é o coeficiente do x, é o 3. E o b é o termo independente, que é 5. Vamos ver nesse exemplo. O a quem é? É o coeficiente de x, menos 2. E o b quem é? O termo independente, 1. Aqui, quem é o a? Coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x aqui? Menos meio, porque isso aqui é menos meio vezes x. E o coeficiente de b quem é? 3. Vamos ver aqui, quem é o coeficiente a? É o coeficiente do x. Quem é o x? Ó, mais 3. Ele não precisa vir necessariamente aqui na frente, porque a ordem das parcelas não altera a nossa soma. E quem é o nosso b? É o menos 2. Vamos continuar. Então vamos ver agora um gráfico da função do primeiro grau. Primeira coisa é que é sempre uma reta oblíqua. Ela não pode ser paralela a x, nem paralela a y. Por quê? Se ela for paralela a x, é uma função constante. Olha só, se eu colocar aqui uma reta paralela a x, é uma função constante. Uma função constante não é uma função do primeiro grau, é uma função afim, certo? Mas então agora vamos ver por que não é paralela a y. Não pode ser paralela a y porque não é função. Lembra? Olha só, se eu colocar uma reta paralela a y aqui, todo valor de x vão ter cada valor de x vão ter vários valores em y. Lembra de relação? Função? Quando é função, você só pode ter para cada x um único valor de y. Todo x tem que ter um valor de y, mas um único. Se tiver mais de um, não é função, é só relação. Então o que acontece? Se eu pegar o 2, ele chegar no 1, chegar no 2, chegar no 3, não é função. Então não existe um gráfico para a função com uma paralela a y. Então o que acontece? Para uma função do primeiro grau. Então como é que a gente vai encontrar essa reta? Tá? Como é uma reta, nós precisamos apenas de 2 pontos, concorda? Então, se a função é dita y igual a x mais 1, para cada valor de x, eu vou encontrar um valor de y. Bastam 2 pares ordenados. Então, repara, eu posso colocar qualquer número aqui, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, 10, tanto faz. Mas é muito mais prático quando a gente trabalha com os zeros. Por exemplo, se eu colocar o x igual a 0, se aqui é 0, quanto vale meu y? Vale 1. Então é fácil a conta. A gente procura simplificar, né? Então o que acontece? Aqui nós já temos o nosso primeiro par ordenado, 0, 1. Tá? Ele é ordenado. Primeiro vem o x, depois vem o y. E agora, qual é o segundo ponto que é o mais simples para mim? É o ponto em que o y é 0. Por quê? Porque quando o y é 0, eu vou encontrar o x aqui nessa linha, na própria abscissa. Então já vai ser a raiz da minha função, certo? Então se eu colocar que o y é 0, como é que eu calculo meu x? 0 é igual a x mais 1. Então eu vou colocar o x é igual a menos 1. Então quando o meu y for 0, o meu x é menos 1, que é a raiz da minha função. Por quê? Olha só, menos 1 mais 1 dá 0, certo? O ponto é esse aqui, ó, x menos 1 e y no 0. Então o meu gráfico vai passar ou assim, porque ele é oblíquo. Muito bem, então meu segundo ponto, eu vou escrever aqui, meu segundo ponto tem x menos 1 e y0. Esses são os 2 pontos que eu escolhi para traçar meu gráfico.
O ponto menos 1, 0, já marquei, está aqui. O outro ponto é 0, 1. Então eu tenho para x 0 e o y eu tenho 1. Então é esse ponto aqui. O que acontece? A minha reta está passando por esses dois pontos. Então eu vou traçar a minha reta aqui, ó. O que nós podemos observar nisso? Como eu falei, a raiz é o ponto em que o y é 0. Então aqui nós sempre vamos ter a raiz. Isso é interessante. A outra coisa é esse ponto 1. Observa que quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 0, o y é quem? O b. Então esse ponto aqui é o b. Então você olha para uma função em que o a é 1, você pode pegar o b e falar o b é esse ponto aqui, que corta o eixo do x. Onde a função corta o eixo do x. Então, na verdade, você nem precisaria ter feito isso. Você já sabe que o y aqui vai ser 1. Você já sabe que a reta vai cortar no 1. Mas aí vamos pensar, nós não fizemos isso ainda. Teria como a gente saber se a reta era assim ou se a reta era assim? Tem, é o que nós vamos ver agora. Como é que a gente pode começar a pensar no gráfico da função do primeiro grau? Vamos ver os coeficientes angular A e coeficiente angular B. O coeficiente angular A, ele vai nos dizer se a função é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, a função é crescente e vai ter a reta desse jeito, tá? Crescendo para a direita. Agora, se o nosso A for negativo, a função é decrescente. Então ela vai ser assim, ó. Melhor, vou fazer com esse braço, ela vai ser assim, tá? Então o que acontece? Vou deixar aqui um exemplo do gráfico. Aqui é crescente. Este aqui é um gráfico decrescente, ó, decrescente e crescente. Por quê? Eu estou com x aqui, eu tenho y aqui, tá bom? Se eu aumentar o meu x, repara, eu também aumentei o meu y, então ele está crescendo. Neste caso do decrescente, eu tenho um x aqui, meu y é esse aqui. Se eu pegar um x maior, o que acontece com o meu y? Ele é menor. Então, quanto mais eu cresço o x, mais eu decresço o y. Então, a função, que é o y, está decrescendo, está diminuindo seu valor, ok? Então, por isso que essa função é crescente, essa função é dita decrescente. Muito bem. Agora, vamos analisar o coeficiente linear B. O que acontece com B? O B, como eu disse agora há pouco para vocês, é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. Aonde o nosso x é 0. Que aqui, se o x aqui é 1, x aqui é 0, x aqui é menos 1, tá? Então, quando o ponto onde o gráfico da função intersecta o eixo y, esse eixo aqui, ó, o gráfico da função intersecta o eixo y, esse ponto aqui. Aqui é a mesma coisa, o gráfico intersecta aqui o eixo y. Então, ele é dado por 0, b, que o x é 0 e o y é o b, que está na nossa função y igual a ax mais b. E o ponto onde o gráfico da função intersecta o eixo x é chamado de raiz da função. E é dado por, olha, se a função é y igual a ax mais b, se a gente quer saber o x, que é a raiz, é só a gente colocar o menos b para cá e jogar o a para cá dividindo. Então ficou x igual menos b sobre a, que é dado por que coordenadas? O x é menos b sobre a e o y é 0, já que está cortando aqui. Se ele está cortando aqui no x, o nosso y é o 0, certo? Essa aqui é a raiz. A mesma coisa aqui, ó, está cortando aqui. Esse é o nosso x, que é o valor da nossa raiz. E aqui o nosso y é 0. Então, nós temos o ponto 0 menos b, que é esse ponto aqui, onde o gráfico corta o eixo do y. E temos o ponto menos b sobre a e 0, que vai ser o ponto da raiz, onde corta o eixo do x. Então agora vamos traçar o gráfico dessas duas funções. Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha, para começar, nós sabemos que isso aqui é o b, e que o b está aqui, número 2. Por quê? Se o x for 0, isso aqui some, e o y fica só igual a 2. Então esse ponto a gente já tem de graça. Vamos calcular então o segundo ponto. Qual é o segundo ponto que a gente deve calcular? Quando o y for igual a 0. Então o que a gente faz? Põe 0 para o y e vai calcular essa brincadeira aqui. Como é que a gente faz isso? 2x é igual, vou passar o 2 para cá, menos 2.
Então x vai ser igual a quem? Menos 2 sobre 2, que é menos 1, certo? Então aqui ó, vai ser esse ponto aqui, menos 1, certinho? Então aqui nesse nosso caso, nós temos assim, ó, x e y. Se o x é 0, o y é 2, né? Se o x é 0, o y é 2, que é esse primeiro ponto que a gente já marcou aqui. O segundo ponto que a gente vai marcar é o menos 1 com 0, que foi o que a gente achou aqui, o y 0, o x a gente encontrou menos 1. E colocamos aqui os dois pontos. Agora vamos traçar o nosso gráfico. Temos dois pontos, podemos traçar o gráfico. Repara uma coisa, a reta é oblíqua e conforme eu cresço o meu y, meu x, eu estou crescendo o meu y. E essa função é crescente. Mas a gente não precisa analisar desse jeito para saber que ela é crescente. Basta fazer o quê? Verificar que o a é positivo. Se o a é positivo, a função é crescente. Certinho? Vamos ver agora aquele outro exemplo. Aqui nós temos, olha, de cara nós temos já o a negativo. Então nós já sabemos que essa função é decrescente. Essa função tem que ser desse jeito. Tá bom? Tem que ser, não tem outra opção. Então, vamos calcular aqui, ó. Nós já sabemos o b. O b é esse ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Nós já sabemos que o ponto é aqui. Então, essa reta vai ter que passar dessa forma aqui, ó. Assim, mais inclinada, mais aberta, não importa. Mas ela vai vir daqui para cá, com certeza. Vamos calcular, então, aonde ela vai passar aqui no x. Para isso, a gente vai fazer o quê? O y0. Então, isso aqui vai ser menos 2x mais 4. Então, vou colocar o menos 2x para cá, vai ficar 2x. É igual a 4. X vai ser igual a quê? 2 jogado para cá, vai ficar 4 sobre 2, o x é 2. Então, o ponto é aqui, ó, 2. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então, o ponto em que ele tem o y0 é no x igual a 2. É esse ponto aqui. Então, nós temos o ponto 4 e o ponto 2. Tá vendo como é que ela está passando assim? Tá certinho. O nosso gráfico tem que ser um gráfico decrescente. Então, vamos traçar aqui a nossa reta. Então, nós sabemos que a nossa função é decrescente e o nosso a, como a gente já sabia, é negativo. Então, está traçado o gráfico das duas funções. Nós achamos os dois pontos necessários para isso. Aqui, se nós tivéssemos feito desse jeito, nós teríamos para o x igual a 0, o y igual a 4. E para o y igual a 4, a gente calculou e o x deu 2. Então, esses são os pontos coordenados que nós também podemos escrever assim, ó, 0, 4 e 2, 0. Esses são dois pontos do gráfico. Esse ponto aqui, olha, é o 2x. E para o y nós temos o 0. E esse ponto aqui, nós temos para o x 0 e para o y 4. Certinho? Então está totalmente destrinchado. Nós temos a função, nós temos os pontos da função, temos eles escritos da forma de par ordenado, e aqui nós estamos colocando as ordenadas dos pontos nos locais devidos, tá? A mesma coisa aqui, nós fizemos o 0 para o y, fizemos o 0 para o x, calculamos os pares, e aqui nós colocamos os pontos, menos 1, 0, e 0, 2. Vou colocar aqui, ó. Aqui o x é 0 e o y é 2. Aqui o x é menos 1 e o y é o quê? 0. Tá bom? É isso, gente. Não é difícil, certo? A gente só tem que calcular dois pontos e traçar a reta. E já sabemos de antemão, pelo coeficiente A, se é uma função crescente ou uma função decrescente. Vamos resolver um problema de função do primeiro grau que caiu no Enem em 2018, na prova PPL. A questão, como toda questão de Enem, é uma questão de texto longo, mas a resolução é tão simples que vocês vão ficar de boca aberta. Eu vou ler o problema, porque ele é muito grande para a gente escrever num quadro relativamente pequeno. Então, olha aqui. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento da reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo combustível, pelo automóvel no caso, né, é indicada no eixo X, da horizontal. Então, o que ele nos diz? Que o tanque
é completado com 50 litros. E ele vai ser consumido numa distância que vai ser percorrida. No gráfico ele dá esses dados. Então, em 500 metros, 500 quilômetros, a gente... Deve ser quilômetros, né? Ele aqui não diz, mas 50 litros, 500 quilômetros está legal. E vai gastar os 50 litros durante esse percurso. Então, ele quer saber qual a expressão algébrica relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, que função é essa que nos dá? Em determinada distância, o número de combustível foi tanto. A quantidade de combustível consumida foi tanto. E aí ele quer saber qual é a função que representa esse gráfico. Aí a pessoa pode ficar assim, nossa senhora, como é que eu vou saber isso? Gente, é muito simples. Com poucas informações que nós aprendemos há pouco, nós resolvemos isso em 2 segundos. Reparem, essa função, ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é decrescente, porque ela está nesse sentido aqui, ó. Quanto mais eu aumento o meu x, mais eu diminuo, olha só. Para 100 eu tenho 40, para 200 eu tenho 30, para 300 eu tenho 20. Então, quanto mais eu aumento o x, mais eu diminuo o y. O nosso A tem que ser negativo. Então, a primeira coisa que a gente tira daqui é que o A é negativo. Então, A negativo, a gente tem o A, B e o C. Só podem ser uma dessas 3. Não tem outra opção. Essas aqui não podem ser. O que nós sabemos também? Que o nosso B é onde o gráfico corta o eixo do Y. Qual é o nosso B? 50. É aqui que ele está cortando o gráfico. É o no 50. Então aqui é 500, está fora. Aqui é 50, negativo pode ser. Aqui é 500, também está fora. Então a resposta é B. Viu? É muito simples, a gente nem precisa fazer conta. É só olhar o gráfico. O A é negativo, então só podem ser essas 3 opções. O B tem que ser 50. Só restou essa opção. 2 segundos você faz essa questão. Precisa saber aqueles conceitos, certo? Então, se você gostou da aula, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e olha, clica no sininho que você é notificado toda vez que tiver uma aula nova para você.